Bom, pessoal, vamos lá. Eu já falei do Código de Hammurabi, né, naquele outro vídeo, e eu falei que eu ia falar um pouco do Livro dos Mortos, né, que são leis que já existiam antes da lei de Moisés, né, antes do Pentateuco, da Torá. Moisés, segundo a Bíblia, ele teve uma educação egípcia, né, ele foi criado lá no Egito, até ele descobrir que era um hebreu, que ele teve lá a saga lá, que ele foi colocado num cesto de junco. Todo mundo conhece a história de Moisés, né? Inclusive o seu próprio nome é egípcio, né? Que o nome dele é Missés, né? Que significa literalmente filho, mas sem o nome de uma divindade, que nem Ramsés. Ramsés é filho de Ra. Aqui em amarelinho é o nome da divindade, e aqui em azulzinho significa filho. Então seria filho de Ra. No caso de Moisés é só o azulzinho aqui, ó, Missés. Então até o nome dele é de origem egípcia. Então Moisés foi educado no Egito. Por isso muitas pessoas acreditam que as leis de Moisés foram inspiradas no livro dos mortos dos egípcios. O livro dos mortos, ou feitiço 125 do livro dos mortos, trata de uma orientação que é dada para quem morre, lá no tribunal de Osíris da mitologia egípcia. Todos os mortos deveriam estar em condição de fazer 42 afirmações para poder entrar na sala de Osíris, onde seu coração seria pesado numa balança. A orientação é chamada confissão negativa. Ali a pessoa deveria saudar cada deus e dizer que não fez um determinado mal. Então, para quem não entendeu, na mitologia egípcia era que nem essa imagem aqui ilustrativa. A pessoa morria, aí chegava lá perante Osíris, a pessoa tinha que fazer um juramento em nome de uma divindade, podia ser Ra, Anubis, Ísis, uma divindade egípcia, e a pessoa tinha que fazer uma confissão negativa. O que é negativa? Quer dizer, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz. Então a pessoa tinha que fazer uma confissão negativa. Aí Osíris ia pesar o coração da pessoa numa balança, que nem você está vendo aqui na imagem, e a pessoa podia ir para um lugar bom ou mal. Era basicamente assim a mitologia egípcia. E esse livro ele tem todas essas menções negativas, ou seja, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, etc. De fato, há semelhanças, porque são conceitos universais da humanidade, como não matar, por exemplo. Se você for numa tribo indígena que nunca teve contato com a civilização judaica cristã, você vai ver lá a mesma coisa, não matar. Então, tem coisas que são universais ao ser humano. E se Moisés foi educado no Egito, é bem provável sim que ele tenha absorvido aquilo que ele julgou bom para o povo. Deu uma resignificada, uma monoteizada e aplicou para o povo para regular, como se fosse um código de lei civil. Ó, pessoal, vocês não podem matar, tá na lei. Não pode roubar aquilo que é do outro, não pode pegar a propriedade, não pode pegar a mulher do próximo, o que é muito normal até. Que nem eu falei no vídeo anterior do Código de Hammurabi, há esse tipo de evolução nas leis, né? Pega uma lei que seria boa para reger um povo e você dá uma resignificada, uma monoteizada e aplica como se fosse um código civil. Não tem nada demais. Até o Dorleon uma vez mencionou isso, que não tem nada demais se Moisés fez uso de leis que já tinham antes dele. O que não teria sentido, por exemplo, era Moisés mandar matar só porque a lei dos egípcios dizia que não. Eu vou colocar aqui, não matarás. Ah não, mas os egípcios já têm essa lei. Então eu vou colocar, matem, matem. Aí que seria uma coisa imbecil, né, pessoal? Só 2 PS aqui antes de eu continuar. Primeiro, Moisés não é o autor de toda a Torá, tá? Eu estou falando aqui lei de Moisés, mas a gente sabe que ele não é o único autor, tá? E um outro PS, as mesmas pessoas que adoram falar que as leis de Moisés são plágio, né, da lei dos egípcios, são as mesmas que falam que Moisés não existiu. O que é uma incoerência, né? Porque se não teve Moisés, como é que ele plagiou os egípcios? Porque Moisés, dentro da Bíblia, sim, ele teve no Egito, então faz sentido ele ter tido contato com a cultura egípcia. Agora, se eles alegam que nem Moisés existiu, algumas pessoas, então como é que ele adaptou uma coisa do Egito se ele não existiu? Tem pessoas que argumentam aí que Moisés é uma criação do período pós-babilônico, né? Que os judeus criaram esse personagem chamado Moisés. Então, se os judeus criaram o personagem depois da Babilônia, o que o Egito tinha a ver com isso? Vocês estão entendendo? Não faz o menor sentido. Eles têm que decidir, Moisés existiu ou não? É o primeiro ponto. Mas vamos lá. Então, a seguir, vamos transcrever aqui as 42 confissões do Livro dos Mortos. Aqui em vermelho, eu coloquei aquilo que eu notei que é semelhante um pouco às leis de Moisés. Em amarelo eu coloquei o que é diferente. Por exemplo, aqui, ó, não cometi pecado, não assaltei. Aqui, ó, não roubei. É uma confissão negativa. Eu não fiz isso, eu não roubei. Na lei de Moisés tem não furtarás, não roubarás. Eu não agi com violência, eu não matei seres humanos. Aqui em amarelo já é uma coisa que destoa da lei de Moisés. Uma coisa que não tem nada a ver, que seria um antagonismo à lei de Moisés, por exemplo. Eu não roubei oferendas. Não que na lei de Moisés pudesse roubar oferendas, mas é que essa lei aqui é dedicada aos deuses, que o egípcio tinha que fazer um juramento em nome de uma divindade. Então é claro que na lei de Moisés não tem nada a ver com isso.
Ó, eu não pilhei a propriedade divina do templo. Também tem a ver com os deuses egípcios. Ó, eu não agi com luxúria. Tem a ver com a lei de Moisés. Eu não dormi com o marido de nenhuma mulher. Tem a ver com a lei de Moisés lá. Não adulterarás. Eu não forniquei. Tem a ver com a lei de Moisés. Já aqui destoa. Ó, eu não amaldiçoei divindades. Na verdade, a lei de Moisés amaldiçoa divindades. Ela faz exatamente o oposto. Eles zombam e blasfemam das divindades, dizendo que elas não são nada. Tanto que na lei de Moisés diz: não terás outros deuses diante de mim. Então tem algumas coisas que você pode achar semelhante, algumas coisas que você vai ver que realmente antagonizam. Já os 10 mandamentos, alguns afirmam, né, que os princípios dos 10 mandamentos foram tirados desse livro. Aqui é um exemplo do que eles dizem. A confissão 13, eu não roubei, negativa. Eles acham que foi plagiado e virou não furtarás. Só que é de uma forma positiva, né? Uma forma até autoritária, né? Não farás. O artigo 5, eu não matei seres humanos. Eles acham que tem a ver com não matarás. Eu não roubei oferendas. Eles acham que tem a ver com não furtarás. Eu não amaldiçoei. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Eu não saqueei a terra cultivada. Eles acham assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu não dormi com o marido de nenhuma mulher, que nem eu mostrei ali. É semelhante a não cobiçarás a mulher do próximo. Eu não pilhei. Parecido com não furtarás. Eu não aticei brigas. É parecido com falso testemunho. Eu não forniquei. Não adulterarás. Eu não amaldiçoei ninguém. Não darás falso testemunho. Eu não realizei julgamentos precipitados. Não darás falso testemunho também. Eu não amaldiçoei divindades. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E a última, eu não aumentei minhas riquezas, exceto por meio dos meus recursos. É semelhante com a lei de Moisés, não furtará. Já o primeiro mandamento da lei de Deus, da Bíblia, condena o politeísmo. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. E o livro dos mortos, ele honra 42 deuses egípcios. Então logo aí você já vê uma diferença, né, de um código para o outro. Logo é impossível que a Bíblia tenha plagiado este livro. Ela pode até ter usado como base e dado uma resignificada, mas as concepções são diferentes. O segundo mandamento condena a fabricação de imagens, né? Não terás imagens de escultura. Ou seja, ela condena o culto egípcio, porque os egípcios tinham imagem, que nem você vê aqui nessa imagem ilustrativa, que é de algo descoberto no Egito aqui, ó. Então, o que você mais vê no Egito são imagens. Então logo não teria sentido. Continuando aqui, sim. O terceiro mandamento vai além do não blasfemar, pois inclui também, por exemplo, não jurar falso. Não jure falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus, eu sou o Senhor. Logo, esse mandamento não pode ter sido plagiado do livro dos mortos. Nenhum outro código do mundo, além da Bíblia, prescrevia o sábado como dia obrigatório do descanso. Ah, Ronaldo, mas os egípcios tinham já um sábado que eles guardavam. Sim, mas era só para a elite. Então era um tipo de sabaton, né, que tinha lá no egípcio, era só para a elite egípcia, e o povo se lascava nesse dia. Então não é a mesma coisa, o povo não tinha obrigatoriedade de descansar no sábado. Não se faz menção no livro dos mortos sobre honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento. E os outros 5 mandamentos, sim, eles têm paralelo com os livros do morto, como também outros códigos antigos, que nem o de Hammurabi, que eu já mostrei no vídeo anterior. Dos 10 mandamentos, 5 não existem no livro dos mortos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 5º. Os 2 primeiros são totalmente opostos ao livro dos mortos, né? São até antagônicos. E os outros 5 têm paralelos com qualquer outro código antigo, que seriam códigos universais, como não matar, não mexer com a mulher do próximo, essas coisas. Uma coisa basicamente universal, tá bom? Então quem quiser aí, faça uma pesquisa, vocês podem ver sobre o livro dos mortos, que vocês vão ver semelhanças e antagonismos. Tá bom, pessoal? Paz a todos.